Irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus a todos, amém? É um prazer estar aqui com vocês e também um desafio muito grande, sabendo que por aqui tem sempre passado grandes homens de Deus, trazendo a palavra do Senhor. E eu agradeço a Deus por Ele ter me convocado para estar aqui com vocês, trazendo uma meditação. Eu tenho aprendido que a meditação, ela é feita com a mente, com o coração e com as ações. É assim que a gente, como cristão, medita. A gente reflete, vai para o coração e depois vai para as atitudes. E eu espero que essa meditação faça isso conosco esta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de poder refletir e meditar em Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós nessa manhã, assim como tem falado tanto através desses louvores maravilhosos, e que a Tua palavra encontre corações abertos dessa manhã. Que o Senhor retire de nós toda inquietação e nos dê a Tua paz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos já ouviram falar numa figura chamada Carro Velho. Ele é um matuto lá do Ceará, de uma cidade chamada Quixeramobim. Eu conheci o Carro Velho na internet. Mandaram um vídeo para mim e eu achei muito engraçado o vídeo dele, porque ele é conhecido como o rei do elogio. Ele gosta de elogiar as pessoas com palavras difíceis, não é? E ele começa a elogiar as pessoas, então ele diz assim: fulano de tal, você é uma pessoa estrogonoficamente qualificada, né? Você é uma pessoa helpis, uma pessoa mediovágel. E aí ele ficou famoso. E o Maurício Cubruzzi, do Me Leva Brasil, daquele quadro Me Leva Brasil, do Fantástico, foi lá. E lá chegando, descobriu que ele era um vigia da prefeitura da cidade e também só tinha a 4ª série. E chegou para ele e perguntou assim: o que é uma pessoa helpis? Aí ele disse: olha, o senhor é um jornalista, não sabe, imagine eu que só tenho a 4ª série, né? O Carro Velho, eu acho que ele representa um pouco algumas pessoas que usam o nome de cristão, não é? Às vezes nós perguntamos para certas pessoas: por que você é um cristão? Ou o que é um cristão? E ele diz que é cristão, mas nem sabe o significado. E a gente percebe que essa palavra cristão, ela não é uma palavra muito frequente na Bíblia. Nós só encontramos aqui em Atos 11, 26, foi lido agora, Atos 26, 28, e em 1 Pedro 4, 16. Mas ela tem um significado muito profundo, apesar da pouca frequência no Novo Testamento. Significa alguém que pertence a Jesus, alguém que decidiu seguir Jesus, seguir os passos de Jesus. E é sobre isso que eu quero meditar essa manhã, com vocês, porque há 20 anos eu entreguei minha vida a Cristo, e eu tenho aprendido que algumas pessoas, elas seguem Jesus com diversas motivações. Uma delas é o medo. Existem muitas igrejas que apregoam um cristianismo que motiva as pessoas através do medo. E nós notamos que o medo é uma motivação terrível para seguir Jesus. Quando eu era criança, me diziam assim: não faça isso porque Papai do Céu castiga. E eu cresci com essa ideia de que Papai do Céu é castigador. E depois que eu conheci Jesus, eu descobri que Papai do Céu me ama, do jeito que eu sou. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, eu aprontei uma daquelas. Eu até orei para que minha filha não puxasse a mim, mas Deus não atendeu essa minha oração. Minha filha é igualzinha a mim. E eu aprontei uma
E uma pessoa da minha família chegou para mim e disse assim: você não devia ter nascido. Quando você nasceu, você atrapalhou os planos do seu pai. Seu pai ia para o Rio de Janeiro estudar, e ele não foi porque você nasceu. E eu acreditei naquela história o tempo todo, até meus 19 anos, quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E eu li um livretinho do pastor Caio Fábio, Cura das Feridas Interiores. E naquele livreto, Deus soltou uma bomba dentro de mim, do ponto de vista positivo, e dizia assim: você pode não ser um projeto do seu pai, da sua mãe e dos seus avós, mas você é um projeto de Deus. Sabe, gente, eu confesso que eu nunca criei que o homem veio do macaco, mas nesse dia quase que eu acredito, porque eu evoluí. Eu estiquei a coluna assim, eu não conseguia terminar nada, tudo que eu começava, até um livro, eu lia e deixava no meio. E no dia que eu descobri que eu sou um projeto de Deus, eu estiquei a coluna, eu disse assim: humanidade, me espere que agora vai. E me levantei e comecei a viver a vida. Fui dependente químico durante muitos anos. Graças a Deus fui liberto através dessa mensagem do Evangelho de Jesus. Outras pessoas servem ou seguem Jesus por comodismo. Ela nasceu num lar evangélico, ela nasceu num lar cristão, e ela vai seguindo. Um pastor amigo meu lá da Paraíba foi pregar num congresso de pastores. Ele tinha preparado as mensagens 2 meses antes. E quando ele chegou no congresso, o Espírito Santo, no hotel, pediu para ele pregar uma mensagem sobre novo nascimento. Então imagine vocês, alguém que está pregando num congresso onde só tem pastores, e o Espírito Santo convoca ele a dizer: olha, pregue sobre conversão, novo nascimento. Se o cara não tiver muita intimidade com o Espírito Santo, ele pensa que é o diabo, né? Ele tem que ter convicção e intimidade. E ele decidiu pregar essa mensagem. E aí ele chegou no congresso no sábado pela manhã, e ele disse assim: olha, eu preparei os sermões, estão todos aqui, e eu estou aqui para mostrar para vocês, mas o Espírito Santo me pediu para eu pregar sobre novo nascimento. E aí ele pregou. Aí no final do sermão ele disse: eu não sei a sua denominação, mas na minha faz apelo. Então eu quero fazer um apelo aqui. Se tiver algum pastor, algum irmão que está aqui, que ainda não nasceu de novo, vem aqui na frente, eu quero orar por você. E aí 2 pastores foram lá aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Imagine aí. E aí um deles pediu a oportunidade para falar, e ele disse assim: olha, eu nasci num lar evangélico, eu fui criado num lar cristão, meu pai é pastor, e eu desde pequeno pegava o microfone para falar na igreja. E quando eu pregava, as pessoas diziam assim: olha, vai dar para pastor, ele sabe até falar, já é filho de pastor, então continua. E ele começou a acreditar, e foi para o seminário jovem, mas ainda não tinha tido um encontro real com Jesus. Pessoal, é um mistério que só quem teve sabe. E ele teve esse encontro naquele congresso para a glória de Deus, e ele abandonou o comodismo e decidiu seguir a Cristo, por Cristo e para a glória de Deus. Existem pessoas que seguem a Cristo por segundas intenções. Outro dia eu fui visitar um senhor no hospital, e ele fez uma lista onde ele dizia assim: pastor, eu só sigo Jesus se ele fizer isso, isso e isso. Quando ele fizer, eu entrego minha vida a ele. É a barganha. E o Paul Stevens, naquele livro Espiritualidade Bíblica, ele diz que o mundo moderno tem alguns tipos de cristãos que são cristãos seguidores de um seguidor. É alguém que não segue a Cristo, ele segue alguém que segue a Cristo. Ele admira um seguidor, ele admira um líder, um cara, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele vai seguindo aquele homem, porque aquele homem segue a Cristo. Às vezes isso até funciona no começo, mas no decorrer da caminhada você vai descobrir que você vai precisar seguir Jesus por Jesus. Então eu quero meditar com vocês sobre um cristão segundo o Evangelho.
Primeira coisa que um cristão, segundo o Evangelho, precisa fazer é tomar uma decisão na vida. Romper. A palavra decisão vem do latim, significa cisão, ruptura. Eu aprendi isso logo no comecinho. Como eu disse, eu fui dependente químico e eu tinha uma namorada que era mais doida do que eu. Aí, quando eu conheci Jesus no centro de reabilitação, eu fui lá e marquei uma conversa com ela. Disse: olha, vamos conversar, a gente precisa conversar para acertar os nossos ponteiros. E aí a gente sentou e eu olhei para ela e eu disse: e aí, como é que vai ficar a nossa situação? Ela disse: olha, você sabe que os lugares que eu e você andou e que eu ainda estou andando, Jesus não cabe nele. E eu disse: e aí? Eu afim dela, doido por ela, apesar de convertido, mas ainda era apaixonado por ela. E aí, como é que vai ficar a nossa situação? E aí eu não esqueço aquela voz, quando ela disse assim: tome uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. E eu disse assim: olha, eu te amo, mas quem eu conheci eu amo mais. E eu vou ter que ficar com ele, porque ele deu uma patada em mim que eu gostei. Ele colocou dentro de mim coisas que nem você, que é tão maravilhosa, colocou. Ele colocou paz na minha alma. Porque uma das razões que eu usava muita droga é porque eu queria paz. Eu queria ter sossego. Eu queria que aquelas multidões de pensamentos que estavam na minha cabeça, terríveis, pensamentos de violência, de morte, de violência, de morte, eu queria que aqueles pensamentos saíssem, e eu não conseguia tirar. E no dia que eu encontrei Jesus de Nazaré, aqueles pensamentos fugiram, e eu comecei a pensar em viver, fazer o bem, comecei a pensar na vida de uma forma diferente. Eu acho fantástico os dois convites de Jesus, quando ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas quando ele diz assim também: negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Aqui no Nordeste a gente diz assim: isso é convite para cabra macho. E o cara tem que ser macho mesmo, mas um macho de Deus, para a glória de Deus, para aceitar isso aí. E vale a pena, porque é muito melhor fazer rupturas para a glória de Deus do que fazer rupturas para se pactuar com o pecado. Eu estou discipulando um rapaz que vem do ocultismo, de herança de bisavô, de avô e de pai e de mãe. E ele tem um baú, com diários do bisavô, do avô, do pai, e agora dele, alguns diários dele com ocultismo. As relações que ele tinha com o oculto, com espíritos maus. E ele chegou para mim e disse: pastor, e esse baú? É herança familiar. Vem de bisavô, de avô, do meu pai e meu também. O que é que eu faço? Eu disse: meu irmão, você tem que abrir mão disso. Ele disse: então eu vou dar para alguns familiares meus. Eu disse: olha, eu aprendi que quando a gente se converte a Cristo verdadeiramente, a gente não quer dar, o que a gente não quer para a gente não dá para o outro. E ele disse: então o que é que o senhor sugere? Eu disse: eu não sei se você vai ter coragem, mas a sugestão que eu vou dar a você é que você queime esse negócio em nome de Jesus. E ele disse: queimar? É um preço muito alto. O que é que eles vão dizer de mim? Eu disse: sabe o que é que eu pensei quando eu queimei alguns vinis? Eu sou da época do vinil ainda, de músicas diabólicas. E eu gosto de música de todo tipo, não só ouço música evangélica não, mas tem umas não evangélicas que só misericórdia. E o meu orientador espiritual disse assim: queime isso. E quando a gente estava queimando, um rapaz disse: mas rapaz, é muita grana. Aí o meu orientador disse assim: e o sangue de Jesus na cruz do Calvário? E aí eu peguei essa fala e disse para o cara, 20 anos depois, eu repeti para ele: e o sangue de Jesus na cruz do Calvário? E ele queimou.
E essa semana ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu passei 2 noites sem ter pesadelos horrorosos. Eu estou sentindo paz, eu estou começando a sentir que o poder de Deus está entrando em minha vida, eu estou começando a perceber que o Espírito Santo está se movendo em mim como nunca, para a glória do Senhor. Um cristão, segundo o Evangelho, além de fazer rupturas, ele precisa estar focado em Jesus o tempo todo. Graças a Deus que eu tive uma formação espiritual bem eclética. Eu me converti num centro de reabilitação de uma igreja batista renovada. Depois eu fui discipulado na igreja do Nazareno. Depois eu fui para o Templo Central das Assembleias de Deus e passei lá 2 anos com as irmãs do Cocó e do Fogo. Aí depois eu digo, eu vou para a Presbiteriana. E passei 13 anos lá estudando calvinismo. E aí eu fiz o cursilho há 6 anos atrás e voltei ao meu primeiro amor, para a glória de Deus. E Dom Paulo me convidou para vir para a Episcopal. E minha esposa disse assim: e daqui a gente vai para onde? Eu digo, daqui é para a glória. E nós estamos aqui para a glória do Senhor. Mas é interessante, queridos, que nessa caminhada cristã muitas coisas tentam desfocar o nosso olhar de Jesus. Isso parece simples, ou melhor, simplista. Mas é simples, porque há uma diferença entre simplismo e simplicidade, porque simplicidade não é sinônimo de simplismo, pelo contrário, simplicidade é sinônimo de profundidade. Porque mais simples e profundo do que Jesus nunca existiu. E olhar para Jesus o tempo todo é o seu grande desafio, para a glória de Deus. A gente tem, depois que você completa 5 anos, 10 anos, 20 anos de igreja, você começa a encontrar motivos para não estar mais na igreja. O Philip Yancey, em Maravilhosa Graça, ele diz o seguinte, que um rapaz saiu da igreja muito chateado com os pecadores, com os erros, principalmente erros de líderes, de homens, representantes da igreja que estavam errando muito. E aí esse rapaz foi para o mundão, experimentou tudo e voltou. E aí ele chegou para o pastor e o pastor disse assim: você voltou, que bom. Por que você voltou? Ele disse: eu voltei pelo seguinte, a igreja realmente tem muitos problemas, mas lá fora é pior. Lá fora é muito pior. E o pastor disse: olha, nunca mais desvie os olhos de Jesus. Olhe para ele o tempo todo. Dostoiévski estava numa prisão e resolveram colocar um ateu ao lado dele. E o ateu, com aquelas especulações geniais, chegou para ele e disse assim: olha, por que você é um cristão? Se não tivesse céu, você seria um cristão? Dostoiévski disse assim: eu seria um cristão mesmo sem céu. E se não tivesse inferno, você seria um cristão? Seria também. Eu não sou cristão nem por causa do céu, nem por causa do inferno. E se não tivesse Bíblia, você seria um cristão? Ele seria. Mesmo sem Bíblia, eu seria um cristão. E o ateu ficou confuso. E ele disse assim: por que você é cristão afinal? Sem céu, sem inferno, sem Bíblia. Ele disse: eu não sou cristão por nenhuma dessas coisas, apesar de eu acreditar em todas elas, mas eu sou cristão porque um dia eu tive um encontro com Jesus de Nazaré. Eu o conheci e não há ninguém que vá tirar isso de mim. Eu me lembro do pastor José Leôncio, do Templo Central das Assembleias de Deus. Ele é daquela safra de pastores que não estudava muito, mas orava muito. Tinha muita experiência com Deus. E ele veio dar uma palestra para a gente, nos jovens, adolescentes, na época. E aí, era para preparar os jovens para entrar na universidade. Como é que um jovem cristão vai entrar na universidade? Como é que um jovem cristão vai enfrentar professores extremamente preparados, que defendem o ateísmo? E aí um lá se levantou e disse: tem que conhecer muito a Bíblia, tem que conhecer muito teologia, tem que conhecer muito história da igreja, tem que ter conhecimento. E cada um falou uma coisa. Aí José Leão se levantou e disse assim: isso tudo é muito bom, mas o que vai sustentar você verdadeiramente diante da oposição ao cristianismo
é experiência com Deus. Se você tiver experiência com Deus, nada vai tirar isso de você, em nome de Jesus. Ainda se o diabo aparecer diante de você, você vence ele pela fé em Jesus. Experiência com Deus, cada dia eu estou mais convencido disso. Eu tenho um amigo empresário que ele estava almoçando com um judeu, e ele estava me contando exatamente isso. Ele disse que almoçando com um judeu, o judeu ficou tentando argumentar para ele que Jesus não era o Messias. Ele não é o Messias, eu tenho provas aqui, e assim, ele disse, olha, para por aí. Você não vai conseguir me convencer, porque a minha convicção de que Jesus é o meu Salvador não é dogmática, não é doutrinária, é existencial. Eu tive um encontro com Jesus lá no Cursilho, ainda que eu não saiba explicar isso muito bem, mas eu tive um encontro com Ele e ninguém vai roubar isso de mim. Um cristão, segundo o Evangelho, é alguém que tem o amor como dogma maior, queridos. Além de fazer rupturas e olhar para Jesus sempre. O maior dogma, a maior doutrina, o maior conhecimento que um cristão, segundo o Evangelho, precisa abraçar é o amor. A maior revelação é o amor. Essa é a coroa das virtudes. Eu estou fazendo um devocional, usando um devocionário com minha esposa para a gente orar e ficar junto e buscar o Senhor junto. E eu achei interessante o que o autor daquele livrinho disse. Ele disse assim: se você quiser entender 1 Coríntios 13, onde tem a palavra amor, você coloca a palavra Jesus. Porque Jesus é a perfeita encarnação do amor. Muitas histórias estão registradas na história da igreja sobre o que a igreja fez por causa de dogmas. E quem já estudou um pouquinho de história sabe disso. A igreja já prendeu, já matou, já dividiu, já fez coisas terríveis em nome dos seus dogmas. Mas eu nunca vi na história ninguém fazer o mal em nome do amor. É por isso que Santo Agostinho, ele lança uma frase de efeito muito polêmica, que quando a gente ouve, a gente tem que refletir para poder acreditar e tomar posse dessa frase. É quando Santo Agostinho diz assim: ame e faça o que quiser. Ame e faça o que quiser. Quantos aqui concordam com essa frase? Poucos, né? Ame e faça o que quiser. Porque quando a gente ama, queridos, tudo que a gente quer fazer é bom. Quantos concordam agora? Já mudou, né? Quando a gente ama, tudo que a gente quer fazer é bom. Ninguém faz o mal por amor, isso não existe. Isso é doença, é psicopatia. Só se faz por amor o bem. Eu trabalho com dependentes químicos desde que eu saí da clínica de recuperação há 20 anos, e o lugar onde eu mais aprendi sobre o amor foi com os meninos de rua. Eu passei um tempo trabalhando com crianças num sítio lá em Petrolina, e eles iam morar com a gente lá, comigo e com minha esposa. E é interessante que tinha um menininho lá que ele me deu muitas aulas de amor. Toda vez que a gente ia almoçar, a gente criou uma ligação afetiva muito forte, porque os dois pais dele foram assassinados pelo traficante, e ele botava a cabeça no meu peito, e ele dizia assim: tio, eu te amo muito. E quando a gente ia comer, ele dizia assim: tio, deixa eu botar um pouquinho no teu prato. Eu dizia: não, mas meu prato já está cheio. Ele dizia: não, mas eu quero botar, porque eu quero que você coma do meu. E aí eu deixava ele botar, e aí a gente comia junto. Aquilo para mim, com todo respeito, espero que você não se escandalize com o que eu vou dizer, era muito mais eucarístico do que muitas eucaristias que eu já participei na igreja. Porque naquele partir do pão,
A presença de Deus era poderosa entre nós dois. Eu me lembro que ele gostava de dormir com a luz acesa. E um dia, um menino zombou da mãe dele. E ele surtou, queria furar o outro menino. Pegou uma peixeira para furar o outro menino. A gente segurou ele, levou ele para um quarto, trancou ele no quarto. E eu fiquei com ele sozinho. E ele começou a contar as visões que ele tinha. E ele disse: tio, minha mãe vem me ver toda noite. E ela disse que vem me buscar. E eu dizia assim: meu Deus, como é que eu vou dizer para esse menino que não é a mãe dele? E lá nós tínhamos um ticket de refeição, que era dizer um versículo antes de cada refeição. E eu disse a ele assim: decore 1 João 4,18. O verdadeiro amor expulsa o medo, lança fora o medo. E ele começou a memorizar esse texto. E um belo dia, quando eu cheguei com minha esposa, a luz estava apagada e eu fui acender. E ele disse assim: tio, não precisa mais acender. Eu não tenho mais medo do escuro. Minha mãe nunca mais veio falar comigo, porque o amor expulsou meus medos. A história que mais me fascinou nas biografias da história do cristianismo, até hoje, a história que mais me fascina é a de Madre Teresa de Calcutá. Certa feita, alguém chegou para ela e disse assim: como é que a senhora tem motivação para limpar esses leprosos, para cuidar dessas crianças abandonadas? Qual é a sua motivação? Esses aidéticos em fase terminal. E ela disse assim: a minha motivação é olhar para essas pessoas e ver Jesus em cada uma delas. É cuidar como se estivesse cuidando de Jesus. E aí a gente dá o melhor. Parece paradoxal, mas o sonho de Deus para o meu casamento, para o seu casamento, é que você cuide da sua esposa como se estivesse cuidando do próprio Jesus. É que você cuide do seu esposo como se você estivesse cuidando do próprio Jesus. É que você cuide dos seus filhos como se você estivesse cuidando do menino Jesus. Jesus é o segredo da vida. É por isso que naquele clássico da literatura cristã, que dizem que em seus passos o que faria Jesus? E a pergunta que a gente tem que fazer é: o que faria Jesus nessa decisão, nessa hora? Eu quero encerrar com uma frase do Brennan Manning, naquele livro Evangelho Maltrapilho, onde ele diz assim: é difícil ser um cristão, mas é tedioso ser qualquer outra coisa. É difícil ser um cristão, mas é tedioso ser qualquer outra coisa. Você pode dizer isso para a pessoa ao seu lado? É difícil ser um cristão, mas é tedioso ser qualquer outra coisa. Não dá para ser outra coisa. O sentido da vida é seguir Jesus de Nazaré. Amém? Vamos orar? Assim, assentado como você está, segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Vamos fazer uma corrente de oração. Se você é cristão ou cristã, por qualquer outro motivo, a convocação do Senhor para você hoje é: seja cristão por causa de Jesus. Feche seus olhos e abra o seu coração. Muito obrigado, Senhor, porque os filósofos, os pensadores, os cientistas, todas as pessoas, eles lutam com muito boa intenção para encontrar o sentido da vida. Qual o sentido da vida? Alguém já disse, Pai, que o sentido da vida é ter uma vida longa aqui nessa terra, rejuvenescer sempre. O sentido da vida é ter um lar maravilhoso, é se realizar profissionalmente. O sentido da vida é prosperar financeiramente. Muitas são, Pai, as afirmações sobre o sentido da vida. Mas nessa manhã, nós queremos abrir a mente e o coração para o verdadeiro sentido da vida que o Senhor deixou para nós, que é seguir Jesus de Nazaré.
E se há alguém aqui nessa manhã que ainda não tomou essa decisão, eu te peço humildemente e na autoridade do nome de Jesus, que o teu Espírito invada o seu coração e a convença, faça aquilo que nenhum de nós pode fazer. Se alguém aqui, Pai, desfocou o seu olhar, está olhando para as tribulações, para as lutas, para as falhas humanas, para os fracassos, eu quero te pedir que o Senhor suavemente erga a sua cabeça e que a tua voz diga ao pé do ouvido dessa pessoa: meu filho, minha filha, olhe para mim, volte a olhar para mim, e o sentido, a paz vai voltar no teu coração para você prosseguir na caminhada. Eu quero te pedir, Senhor, porque aqui nesta manhã existem pessoas que têm experiências variadas em várias denominações, em leituras, em doutrinas, e às vezes quando nós sentamos para discutir esse assunto, gera-se tanta polêmica, e nós ficamos debatendo a respeito de qual a doutrina melhor, qual a doutrina mais certa. Eu quero te pedir que o amor nos invada nessa manhã e silencie todas as vozes, porque o teu filho, o apóstolo Paulo, ele disse que o cumprimento da lei é o amor. Nos ensina, olhando para Jesus, a amar, porque de fato é difícil ser um cristão, mas não dá para ser outra coisa. É o único caminho que dá paz, vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus nos ajude.